amiguinhos, vamos continuar a nossa videoaula agora sobre o capítulo 27, as potencialidades culturais, as potencialidades dos patrimônios culturais da região Nordeste. Toda a sua riqueza, toda a sua... Se você pensar em patrimônios culturais, que lugar vem à mente de vocês? Quais áreas da região Nordeste vocês acham que são declarados pela Unesco, que é uma agência ligada à ONU, patrimônio cultural? Pense um pouquinho, já ao longo do exercício nós vamos observar. Por isso tem um caderno mais em mãos e o seu caderno de anotações também. Então vamos lá. Então eu escolhi o exercício 12 da Universidade Estadual de Maringá, UEM. Os recursos naturais, a cultura e as festas populares da região Nordeste têm atraído muitos turistas nacionais e estrangeiros nos últimos anos. Sobre potencialidades turísticas da região Nordeste, assinale a ou as alternativas, corretas. Então vamos lá. Eu coloquei uma fotinha só para exemplificar, né, das festas juninas fabulosas, organizadas, tanto de Caruaru quanto de Pernambuco, como Campina Grande na Paraíba. Então vamos lá. Então frase 1. A região Nordeste abriga patrimônios culturais e naturais da humanidade, que foram instituídos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, que a gente acabou de citar, como o Centro Histórico de Olinda, sim, com certeza, ok, Olinda, Pernambuco, também o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, inclusive numa viagem que eu fiz faz alguns anos para São Luís do Maranhão, eu lembro que visitando esse centro histórico, que é considerado a capital dos azulejos, ele tem, né, umas fachadas belíssimas, cada azulejo com seu desenho, com seu tamanho, né, formando um mosaico perfeito. Tá? Eu lembro que eu vi um esqueleto, a estrutura de um prédio lá bem alto, no meio daqueles prédios históricos baixinhos. E aí eu perguntei para a guia um pouco da história daquilo lá, o que tinha acontecido. Então, a resposta dela foi que lá ele foi autorizado a construção irregularmente, não poderia, mas depois de um tempo, pessoas do Ministério Público descobriram e embargaram a obra. E se eles detonassem, o que iria acontecer? Infelizmente, poderia abalar a estrutura de todos os prédios da região. Então, ficava naquele centro histórico, tá? Aquele prédio, aquela carcaça enorme, bem feia, né? Destoando. Depois nós temos também o Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Inclusive, esse Centro Histórico de Salvador, na Bahia, faz uns 3, 4 anos, nós tivemos um problema também parecido com o que aconteceu em São Luís do Maranhão, mas lá foi resolvido no começo, porque o ex-ministro do governo Temer, Gedel Vieira Lima, comprou a parte da cobertura de um prédio de luxo, bem mais alto do que poderia no Centro Histórico de Salvador. Só que para isso, para a obra começar a ser construída, teria que ter o aval do ministro da Cultura na época, que era o Marcelo Caleiro. Tá? E ele comprou essa cobertura, considerando que, tipo, causa ganha, né? Vou me dar bem, mesmo não podendo, ele vai autorizar e a obra vai sair. E ele não autorizou e virou um escândalo, uma repercussão enorme. Inclusive, depois eles até investigando mais características do Gedel Vieira Lima, eles descobriram que ele tinha guardado muito dinheiro num apartamento da família. E depois, e Ouro Preto, Minas Gerais. Também é um belíssimo, uma coisa fenomenal, centro histórico, com ladeiras, subidas, descidas, né? Mas não é no complexo, não é na região Nordeste. Então a frase 1 está errada. Então aqui eu coloquei para localizar vocês quais são os sítios tombados pela Unesco, que são eles, o Centro Histórico de Ouro Preto, Minas Gerais, como a gente acabou de citar, as ruínas de São Miguel das Missões. A gente já falou dessas ruínas quando nós falamos no primeiro capítulo desse ano, acerca dos tratados de limites e fronteiras, né? Essas ruínas no Rio Grande do Sul, uma coisa assim belíssima também, vista com uma imponência. O Centro Histórico de Salvador, que a gente já citou, o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais também. Você vê que tem bastante cidade histórica de Minas. Brasília, com toda a sua arquitetura, toda a sua riqueza. O Parque Nacional da Serra da Capivara, que nós vamos comentar um pouquinho adiante, que é maravilhoso.
o Centro Histórico de São Luís do Maranhão, que nós já comentamos, o Centro Histórico de Diamantina, Minas Gerais, o Centro Histórico de Goiás, a Praça São Francisco, em São Cristóvão, Sergipe, você vê mais uma da região Nordeste, ele não citou lá, mas também é. As paisagens cariocas e a região lá da Lagoa da Pampulha, Pampulha em Belo Horizonte. Então, esses são os sítios arqueológicos, os históricos tombados pela Unesco aqui no território brasileiro. Então, vamos ver o 2. Entre os eventos de festas populares que atraem os turistas para o Nordeste, destaque-se o Carnaval, Salvador, Olinda, Recife, com certeza. Embora nós temos, como são cidades históricas, dependendo da ladeira, dependendo da área estreita, o que acontece? Tem que ter limitação do número de pessoas. As festas juninas de Caruaru e Campina Grande, com certeza. Aí algumas coisas, né? Por exemplo, as praias, tem o maior cajueiro do mundo, o projeto de recuperação e auxílio das tartarugas, a capoeira, enfim, tem muita coisa. Aqui o Parque Nacional da Serra da Capivara, no interior do Piauí, que fica nesta região, certo? Então, eles têm uma riqueza cultural fantástica, uma riqueza cultural inenarrável, né? Por isso que tem uma potencialidade turística grande. Então, tá certa a questão. 2, correto. Lembra que da UEM é somatória. 4, o Rio Grande do Norte, além de sobressair como maior produtor de sal, vocês devem lembrar por que ele é o maior produtor de sal. Primeiro que ele tem uma área litorânea, numa região extremamente quente, com enorme evapotranspiração, e ele também é uma área onde tem atuação de massas de ar, e também é uma área de encontro dessas massas de ar, que é a ZECIT. Lembra? Zona de Convergência Intertropical. A ZECIT, que aí nós temos o quê, né? É uma área de convergência de ventos alísios, ok? Então, é um fator que acaba atuando aí bastante. Então, esse é o Rio Grande do Norte. Além disso daí, ele tem uma opção turística, principalmente sua capital, que concentra falésias. Vocês devem lembrar, né? As falésias, eu vou tirar um minutinho a minha imagem e olhem, enquanto eu tirei minha imagem, vocês vão olhar aqui, ó, certo? Então, a falésia, olha só, eu vejo todo esse paredão aqui da praia, certo? E no Rio Grande do Norte tem várias áreas com falésias, então está correta a questão. Então, 2 mais 4, por enquanto 6, né? Depois, no Rio Araguaia, na época da estiagem, de junho a setembro, o nível das águas diminui. Se é estiagem, diminui, formando praias, tornando a região uma atração turística. No enunciado, se você pegar lá no segundo slide, está escrito atração turística para a região Nordeste. E se você pegar o traçado do Rio Araguaia, você vai perceber que, olha só, os estados que ele corta, desde a sua nascente lá na região do Mato Grosso do Sul, Goiás e Mato Grosso, ele não é uma atração turística para a região Nordeste, tá certo? Então, por isso, negativo. Depois, então, a 8 não. E a 16, o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, que é esse que a gente citou agora há pouco, apresenta vários sítios arqueológicos. Ele é considerado o principal local para sítios arqueológicos das Américas. Imagine como o interior do Piauí poderia se desenvolver se ele realmente tivesse uma atração, tivesse um investimento efetivo. Uma arqueóloga, Nied Guidon, lutou a vida toda dela para isso. Porque eu tenho dificuldades para vir por rodovias. Se eu vir por rodovia aqui, aqui de Teresina, ou eu vir de Petrolina, no interior aqui de Pernambuco, seriam as opções, tá? Embora nós temos agora a estrutura aeroportuária, mas muitas coisas ainda são muito precárias, poderia ajudar muito para desenvolver esse interior do Piauí. Mas que ele tem toda essa riqueza, que ele tem essas pinturas rupestres, não tenha dúvida. Então, a 16 também está correta. Então, a soma é 22. Correto? Então, espero que tenham gostado. Até a nossa próxima videoaula.